Fala, galera! Ah, moleque! Cheguei antecipado, hein? Pessoal, vamos lá, vamos começar fazendo nossos testes. Faltam 3 minutinhos aí para nossa abertura oficial, tá? Vamos lá. Eu preciso de vocês para saber se o áudio está bom e para saber se o vídeo, se a imagem está boa. Me dá um feedback aí, por favor. Jéssica, Jazueiro, Bahia. Juazeiro, foi mal. Legal, legal. Vamos lá, vamos dar as congratulações aqui ao pessoal. Fala aí, Márcio, show de bola. Ah, Castro, faz uma live sobre cirurgias também. Semana que vem a gente vai fazer, provavelmente a gente vai fazer uma super live, provavelmente 3 dias direto. Eu vou ver se vai dar tempo para a gente fazer mesmo, tá? Tudo bom? 5-5, ok. Então vamos lá. A Castro, Antunes, Thiago, Marcelinho Leto. Brasil tem o que merece. Isso aí, com certeza. Fala, Pires. A gente se falou no Instagram hoje, né, Pires? Na live lá no Instagram. Fala, Juan, Felipe Alves. Beleza, galera? Tem muita gente aí. Agradeço por vocês estarem aqui com a gente, né? Para a gente compartilhar esse conhecimento. Muita gente, o que motivou a gente fazer essa live hoje é muita pergunta sobre essa situação recente agora da promulgação da lei 8, deixa eu ver aqui o número da lei, que eu nem lembro. Ah, não sei, eu vou falar para vocês aqui já já. 8658, lei 8658, de 19 de dezembro de 2019. Tá? Essa lei foi promulgada recentemente pela LERJ, com iniciativa do projeto de lei lá da deputada Marta Rocha. A gente vai falar sobre isso. Tá? Vou dar mais uns minutinhos para a gente iniciar. Tá? Vamos falar de outras coisas também no final, mas o objetivo hoje é isso aí. Eu botei aqui, ó, tenho mais de 35 anos, posso fazer concurso da Polícia Militar? Por que eu botei esse título no vídeo? É porque eu acredito que vai englobar todas as perguntas, né? Uma forma de responder todas as perguntas. Eu vou dizer para você, pode ser que tenha possibilidade, mesmo com a lei em vigor, pode ser que exista a possibilidade de vocês, quem tiver mais de 35 anos, fazer o próximo concurso da Polícia Militar. Então, Marcelo, pode? Não sei, vamos ver, né? A gente vai discutir isso aqui hoje, tá bom? Então, a finalidade aí, eu sei que tem muita gente querendo saber sobre esse assunto. De uns 3 meses para cá, o que mais veio aqui na cabeça da gente, de tanta pergunta, foi essa situação aí. Doutor, será que a idade vai ser 30? Será que a idade vai ser 35? Tá? Então, eu tentei responder aí individualmente a muita gente, mas ainda persistem as dúvidas. Hoje mesmo teve muita gente que fez essa pergunta para mim, entendeu? Então, é isso aí. O objetivo dessa live hoje, não daria para ser amanhã, porque amanhã, né, a galera vai estar encaixaçada, já é véspera de ano novo, e o ano que vem já começa as atividades todas novamente. Como eu falei, provavelmente na semana que vem a gente vai fazer uma live, uma super live aí de conteúdo pré-edital. Não sei exatamente quando é que vai ser, mas já estou analisando essa possibilidade para a gente tocar sobre cada assunto, inclusive sobre esse assunto também, tá? Mas vamos lá, já são 19 horas, né? A gente está com 19h01, um minutinho de atraso. Deixa eu fazer uma chamada aqui. Ok, tudo certinho, tá tudo bem então. Deixa eu desligar aqui, deixa eu abrir aqui meu. Então vamos que vamos. Vamos que vamos. Pessoal, se tiver problema com som, com áudio, só dá um toque aqui para nós, tá bom? Então eu vou compartilhar aqui a tela.
Tá, então vou compartilhar aqui a tela para a gente... Bom, o que eu fiz? Deixa eu ver como é que estamos. Tá dando um erro aqui, meu. O que eu fiz? Qual é o assunto, com base no assunto que a gente vai tratar agora, quais são os tópicos mais importantes que a gente vai administrar hoje? Eu tive que pontuar por tópicos justamente para a gente não se perder, para a gente também não tomar o tempo de vocês. Vamos tentar fazer isso em 1 hora. Não sei se vai dar para fazer em 1 hora, tá? Mas vamos tentar ir no máximo. Gente, vocês podem deixar as perguntas de vocês, tá bom? Mas só vou responder as perguntas no final, tá? Então vamos lá. Qual a idade para ingressar na Polícia Militar? 30, 35 ou outra idade? Tá? A gente vai falar sobre isso. Por que o concurso da polícia tem limite de idade? Eu vou explicar isso, provavelmente vocês já sabem, tá? Mas eu vou ter que fazer um apanhado sobre esse assunto. A fundamentação legal sobre isso, está previsto em alguma lei, está previsto na Constituição. Qual é o limite de idade aplicado até o momento? Eu vou falar sobre esse assunto também. Por que a idade é diferente para ambos os casos? Ou seja, para oficial, para soldado, por que a idade é diferente? Teve alguém que acabou de me perguntar, Marcelo, para o concurso para a área de saúde, para cabo de saúde e oficial de saúde, tem uma idade diferente? Tem sim, com certeza. Por quê? Que já está levando em consideração uma série de outros fatores, e existe uma legislação específica para isso, mas a gente não vai tratar nesse assunto aqui agora, tá? Porque eu acredito que não é o caso de vocês. Tá? Como é o limite de idade agora, no momento? Como é que está sendo o limite de idade? Aqui é o fator histórico. Tá? Eu vou explicar para vocês também o que dispõe a Lei Estadual 8658, de 2019, que foi a lei que foi promulgada pela LERJ. Pode haver problemas com a promulgação da lei, vamos explicar também se tem problemas com essa promulgação, se pode haver problemas em relação ao candidato, né? Ou seja, se o candidato for beneficiado com essa lei, pode haver algum problema? Pode ser que tenha problema sim, ou não, né? Vai depender. Eu vou fazer um resumo rapidinho no final, vou dizer aqui as vantagens que essa lei vai trazer para vocês, para os candidatos que já estão no concurso, e os candidatos que ainda vão fazer o concurso, né? As vantagens e as desvantagens, e no final eu vou abrir aqui um espaço para a gente trocar umas ideias aqui, fazer umas perguntas, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá. Galera, o que acontece? Por que o concurso da polícia tem limite de idade? Alguém sabe responder isso aí? Vamos lá no chat. Alguém sabe responder? Por que o limite de idade? Por que o concurso da Polícia Militar ou qualquer outro concurso tem que ter limite de idade? Em regra geral, os concursos civis têm limite de idade, mas por uma questão previdenciária. No caso da polícias militares, polícia civil nem tanto, mas as polícias militares, as Forças Armadas, ela tem uma previsão, né? Existe essa questão de limite de idade por uma questão que está prevista lá na Constituição. Alguém sabe dizer isso? Alguém sabe dizer? Tá. Vamos lá. Eu fundamentei aqui o artigo 37, inciso 2º, inciso 2 da Constituição Federal. Então, artigo 37. Ó. Por que o concurso tem limite de idade? Artigo 37, inciso 2 da Constituição da República Federativa do Brasil. Tá, então, eu já deixei aqui prontinho. Tá? Como é que você faz para consultar a legislação? Você entra no Google, bota lá a legislação que você quer, bota tipo Constituição Federal / Planalto, Constituição Estadual / Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Por que bota isso? Porque pode vir outras fontes e essas outras fontes não trazem legislações que não sejam atualizadas. Então, aqui no artigo 37, deixa eu tentar aqui. Pode ser não, existe um delay, né, aqui na nossa comunicação de pelo menos 10 segundos. Tá? Se vocês assistem live por aí, vocês veem que existe esse delay e aqui não vai ser diferente com a gente. Aqui, o artigo 37 da Constituição Federal, ele trata especificamente da administração pública. Toda a legislação, em especial a Constituição Federal, ela é dividida em tópicos. Esses tópicos são divididos por assuntos, né? No caso do artigo 37 até o artigo 39, ele trata
da administração pública. Tudo que é relacionado à administração pública. E o que é administração pública? É o governo estadual, o governo federal, poder judiciário, Assembleia Legislativa, tudo está descrito aqui dentro de uma forma bem ampla. Né? E aí vão criando legislações para poder regulamentar cada item desse. Tá? Então, o que diz o inciso 1? O que diz o inciso 1? Não, vamos ler aqui o artigo 37, o caput. A parte inicial que nos interessa é o seguinte: a administração pública, direta e indireta de qualquer poder da União, Estado, Distrito Federal ou município, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e tal. Bom, não quero dar aula de direito aqui, não é essa a intenção não, mas é importante a gente tratar desse assunto, em especial o assunto que fala sobre o princípio da legalidade. Por que eu tenho que falar sobre o princípio da legalidade? Porque lá na frente, mais lá para frente, durante a nossa conversa aqui, eu vou tratar sobre esse assunto, então eu tenho que fazer um esclarecimento sobre isso e da onde vem essa situação, tá? Então, eu vou marcar aqui, ó. Princípio da legalidade. É o artigo 37, caput, tá? Da Constituição Federal. Bom, o que nos interessa aqui? O que nos interessa aqui é o seguinte: a investidura em cargo, que é o inciso 2, tá? Lá do artigo 37. A investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público, de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo ou do emprego. Bom, para quem vem me acompanhando aí, em algum vídeo que eu postei recentemente, eu falei que o governador divulgou na internet, em alguma reunião dele aí, algum evento dele, que provavelmente vai ter título, né? Vai ter lá uma prova de título. Onde está escrito isso? Está aqui, ó, na Constituição Federal, tá? Mas não é o tópico daqui da nossa conversa, eu estou só mostrando isso porque a gente acabou de ler. Então, o que nos interessa aqui é o seguinte: a investidura no cargo público depende da aprovação em concurso, de provas de títulos, de acordo com a natureza e complexidade do cargo. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque, por que concurso tem limite de idade? É justamente para atender esse requisito lá do artigo 37, inciso 2 da Constituição Federal. Então, quando o cara fala assim, e por que, Marcelo, está tratando desse assunto? É porque muita gente fala assim, mas caraca, por que tem que ter limite de idade? Porque está previsto na Constituição. Dependendo da natureza do cargo, no caso, policial, militar, existe uma condição diferenciada, por isso que é exigido o limite de idade. Por isso que é exigido, durante as etapas, o teste de aptidão física. Entendeu? Então, é por isso que tem que ter o limite de idade. Mas, recentemente, na entrevista, vou fazer uma propaganda aqui, do Gran Curso, teve uma entrevista de algum coronel aí da reserva, eu não sei se ele é da reserva, não sei exatamente, mas eu vi essa entrevista dele, e ele falando sobre essa questão aí, do limite de idade. Por quê? Por que tem que ter limite de idade? Porque se aumentar o limite de idade para 35, para 40 ou para 50, seja lá qual for a ideia aí, pode ser que durante a carreira o militar não consiga chegar, fazer as atividades inerentes ao cargo que ele ocupa. Marcelo, mas tem oficiais por que os oficiais chegam a 35 anos? Essa é uma regra um pouquinho diferenciada, eu vou falar sobre isso também. Tá? Mas, apesar desse raciocínio do coronel estar correto e de acordo com a Constituição Federal, vamos voltar aqui na Constituição. O que tem que ficar bem claro é o seguinte: se a gente voltar no inciso 1, diz assim: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Se a gente fizer uma análise, é o seguinte: quando a gente começa a fazer a faculdade de Direito, uma das primeiras coisas que a gente aprende, a tal da pirâmide de Kelsen. O que significa isso? É que se você visualizar uma pirâmide, não um triângulo, não uma pirâmide, na ponta da pirâmide existe uma lei máxima, que é a Constituição Federal. Então, conforme vai diminuindo, vai abaixando, vão tendo leis, né? Existe uma hierarquia de leis ali. E a ponta dessa pirâmide, a ponta desse triângulo,
é onde está a Constituição Federal. Então, abaixo da Constituição Federal são todas as outras legislações. Obrigatoriamente, se é uma hierarquia, todas as demais normas têm que obedecer o que determina a Constituição. Então, se a Constituição aqui diz os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, não pode, em hipótese alguma, criar requisitos sem que esses requisitos estejam em lei. No caso da gente aqui, que é a idade é um requisito. Por isso que tem essa bagunça toda, que foi criada a lei. Até o momento não existia lei nenhuma. Até o dia 18 de dezembro de 2019, não existia nenhuma lei no estado do Rio de Janeiro tratando sobre a idade para ingressar no cargo público através de concurso público. Existe uma lei aqui no estado do Rio de Janeiro, salvo engano, 2011, essa lei. Eu ia trazer, mas acabei esquecendo. Essa lei, ela trata sobre o serviço militar obrigatório. Inclusive, a Procuradoria-Geral do Estado, que são os advogados do Estado, eles apresentam essa justificativa nas nossas ações judiciais. Eles falam, olha, existe uma lei aqui que diz que o limite de idade é até 30 anos, mas essa lei é uma lei que trata sobre serviço militar obrigatório na Polícia Militar. Então, Marcelo, tem serviço militar obrigatório? Tem. Não existe uma prática, mas tem sim. Tá? Se o governador quiser hoje abrir um serviço militar obrigatório, como é no Exército, na Marinha e na Aeronáutica, ele pode. Ele vai fazer um alistamento e vai fazer, não precisa de concurso. Aí vai ter que atender aquelas regras ali. Tá? Mas o que a gente está falando aqui não é isso. Aqui a gente está falando de cargo, ingresso no cargo público através de concurso público. Então, não existe nenhuma legislação que trate sobre esse requisito de idade. Quer ver só um exemplo? Deixa eu fazer uma configuração aqui. Quer ver só um exemplo? Existem duas leis aqui no estado do Rio de Janeiro que falam sobre a altura. Antigamente, mas muito antigamente mesmo, a altura para ingressar era 1,68 do candidato do sexo masculino. Aí reduziu para 1,65 e para a mulher 1,60. Isso aí, 1,60. Então, existem duas legislações. Antigamente eram 3 legislações e hoje são 2 legislações. Uma legislação tratando sobre a altura da mulher e outra legislação tratando sobre a altura do homem. Então, Marcelo, mas pode ser outra altura? Não, não pode por quê? Porque está escrito na lei. Então, essa lei foi uma lei feita, salvo engano, foi sancionada, teve o projeto de lei, foi sancionada pelo governador e tal. Eu nem analisei se foi sancionada pelo governador, tá? Mas existe uma lei tratando sobre esse assunto aqui, sim. Então, dessa mesma forma, tem que acontecer com a idade. Por isso que vem o governador, né, e o comandante da Polícia Militar nunca se manifestou nisso, por isso que a Assembleia Legislativa teve que tomar, às vezes, já que fulano não quer fazer, então a gente vai lá e faz. Aí que é um problema que aconteceu, tá? Que a gente vai explicar isso mais para frente. A conduta da LERJ, os fins não justificam os meios, né? A conduta da LERJ não está legal. Ela fez o que acha que deveria ser feito, mas não fez da forma correta. Por isso que corre um sério risco dessa legislação ser derrubada. E aí a gente vai explicar sobre isso aí. Tá? Então vamos voltar aqui. Então é isso. Aqui, ó. Por que o concurso tem limite de idade? É justamente por conta da necessidade que o cargo público exige. Então, isso é indiscutível. Só que para ter esse limite de idade, tem que estar disposto em lei. Beleza? Tá, vamos partir para o próximo tópico aqui. Qual foi o limite de idade aplicado até o momento? Qual foi ou qual é? Né? Eu botei qual foi porque já não é mais 30 anos. Então, até o momento, todos os concursos que foram aplicados a nível de soldado e de oficial, combatente, tá? Médico é outra situação, que já teve concurso há uns 10 anos atrás, 20 anos atrás, mas o que a gente está falando aqui não é essa situação específica. É soldado combatente e oficial combatente, tá? Então, qual a limite de idade até 2014? 30 anos. Aonde essa idade estava prevista? Somente no edital. Vocês podem vasculhar a legislação, o ordenamento jurídico estadual. Não existe, fora
a legislação que trata sobre o alistamento militar, não existe nenhuma outra lei, que trate sobre o limite de idade, sendo 30 anos ou 35. Marcelo, agora em 2016, a idade foi para 35 anos no caso dos oficiais. Está correto? Não está correto. Está totalmente errado. Por quê? Porque foi uma estratégia para beneficiar, de alguma forma, né, beneficiar aquele grupo. Não sei exatamente como foi feito isso, mas foi uma estratégia para fazer isso, mas não foi feito por meio de lei. E o que diz a Constituição? Vou sempre bater nisso. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Se vocês observarem, o nível de escolaridade mudou, para oficial mudou, de nível médio para ensino superior, bacharel em direito. Se vocês olharem lá a lei que trata sobre o Estatuto dos Policiais Militares, que é a Lei 443 de 1981, foi criada em 2018, salvo engano, estou tentando lembrar aqui, 18 de janeiro de 2018, foi sancionada uma legislação. Eu tô com a lei aqui. Vamos lá para o artigo 11. Calma aí. Se vocês estão vendo. Aqui. Eu sei que está no artigo 11. Olha só. Do ingresso na Polícia Militar, artigo 10 e artigo 11. Aqui diz o seguinte, ó. Para o ingresso no curso de formação de oficiais, além dos requisitos do caput deste artigo, é exigido o título de bacharel em direito obtido em estabelecimento reconhecido pelo ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. Então, para você ver, o que eu acho interessante, vamos botar aqui. O que eu acho interessante é quem faz isso lá sabe exatamente como é que funciona o processo legislativo. Ou seja, nesse caso aí, essa lei está certa. Foi feito primeiro um decreto do governador Pezão, isso às pressas. Esse decreto foi enviado para a Assembleia Legislativa e a Assembleia Legislativa transformou esse decreto em lei e depois o governador, naquela época, sancionou. Então, existe... Por que ele não fez isso para a idade também? Não aproveitou a mesma oportunidade e fez para a idade. Então, assim, na minha opinião, é suspeita. Suspeita. Tá? Então, para vocês entenderem, está escrito na lei. Limite de idade é um requisito. Escolaridade é um outro requisito. Por que tem esse requisito aí? Tá? Outra coisa, altura é um requisito. Por que existe uma altura, existe uma lei tratando sobre altura? Entendeu? Então, assim, não quero criar muita polêmica, mas acaba criando certas suspeitas. Então, vamos passar aqui. Qual foi o limite de idade? Qual é o limite de idade? Então, até o momento, até 2014, a idade para oficial e para soldado, 35. Em 2016, a idade aumentou para oficial, para 35 anos. Engraçado, quem foi reprovado em 2014 porque tinha 31 anos para o concurso de oficial, em 2000, ou seja, 2 anos depois ele tinha 33 anos, mas ele já poderia ser admitido. Vai entender, não tem lógica essa regra que fizeram. Tá? Mas tudo bem, para você ver que está tudo errado. Então, se o candidato hoje quiser fazer o concurso para oficial, e ele tem 40 anos, ele pode fazer? Pode. Vamos ver lá, vou explicar direitinho isso. Bom, no item 3 diz o seguinte, por que a idade é diferente para ambos? Tá? Aqui eu botei o seguinte, o critério não definido pela PM. Esse critério de ser diferente para oficial, por que para oficial é 35 anos? Por que para soldado é 30 anos? Esse critério não foi definido pela Polícia Militar, não existe fundamentação. Recentemente, nesse vídeo que o curso preparatório, o Gran Curso, entrevistou esse coronel, o coronel falou sobre esse assunto, ele deu uma explicação lá que não tem plausibilidade nenhuma. Ele explicou o seguinte, que o coronelato pode ultrapassar, chega a 70 anos, 65 anos, isso não existe, eu vou mostrar para vocês que não existe. Então, limite de idade, limite máximo de idade para ficar na corporação é 60 anos, nativa, 60 anos de idade, tá? Seja para oficial, seja para soldado, seja para praça, né? Então vamos lá, o critério não definido pela Polícia Militar, mas explica-se que essa conduta
que explica essa conduta pelo fato de oficiais passarem para a atividade após 30 anos. Aí eu botei aqui, não é verdade. Por que não é verdade? Vamos lá. O Estatuto da Polícia Militar, que é a Lei 443 de 1981, em seu artigo 96, ele fala... Vamos aumentar aqui. Deixa eu ver se vocês estão conseguindo visualizar. Artigo 96 diz o seguinte: a transferência ex officio do policial militar para a reserva remunerada ocorrerá nos seguintes casos. O que é a transferência ex officio para a reserva remunerada? A forma do militar passar para a inatividade, ele não é aposentado. O militar não se aposenta. Tá? Ele passa para a inatividade. É como se fosse um jogo de futebol. O cara que está jogando, os 11 ali que estão jogando, estão na ativa. Quando há substituição, alguém vai para a reserva. Só que ele pode ser usado em algum outro momento. Então, reserva é isso. O cara, por uma questão física, ele vai para a reserva, fica lá, porque se ele precisar, se a instituição precisar dele, convoca ele novamente. Então, essa é uma forma de passagem para a inatividade, reserva. No caso aqui, remunerada ou não remunerada. Tá? Ou reforma. Por exemplo, eu sou militar do Exército e sou reformado pelo menos uns 10 anos. Então, mas eu fui por motivo de saúde. Eu tenho uma lesão no joelho que me impede de exercer atividade plenamente na caserna. Tá? Então, a polícia, as Forças Armadas não conseguem me reintegrar, me botar na ativa porque eu tenho uma limitação funcional. Não uma limitação para o meio civil, e sim uma limitação para o meio militar. Então, eu sou reformado. Tá? Então, aqui nesse caso, a transferência ex officio, ou seja, ex officio é o quê? Existe uma forma. A pessoa passa para a inatividade a pedido, ou quando a administração bota ele para a rua, compulsoriamente. Quando é que acontece isso? Quando acontece de forma ex officio. Tá? E quando o militar completa 60 anos de idade. Então, independente de... Aqui não diz se é soldado, se é cabo, se é sargento, se é coronel, se é tenente-coronel, se é major, se é capitão, se é tenente. Não explica. Então, essa legislação aqui, o Estatuto da Polícia Militar, que está atualizado, ele diz que a passagem para a inatividade por meio de reserva remunerada é feita aos 60 anos de idade. Então, aquela explicação que foi dada aí, que o policial militar oficial justifica 35 anos porque ele pode ficar mais tempo. Papo furado. Não pode ficar mais tempo nenhum. Tanto o serviço militar obrigatório, o serviço militar, no mínimo 30 anos. Chegou a 30 anos, ele passa para a inatividade. Ou ele vai com 30 anos, ou ele de idade, ou de serviço, né, de prestação de serviço, ou ele vai pela idade, independente do tempo de serviço. Então, olha só, aí começa o problema. Se o cara tem 30 anos de idade e ele tem que ir embora com 60, então ele vai cumprir exatamente 30 anos. Se o candidato, o cidadão lá que vai entrar na polícia, tem 35 anos de idade, ele nunca vai, na ativa, completar 30 anos de serviço. Por quê? Porque ele entrou com 35, ele vai completar pelo menos 25 anos de serviço. Está errado isso. A Marcelo, mais recentemente, o governador, o presidente, houve a reforma da Previdência. Isso vai modificar? Provavelmente vai modificar. Não vou entrar nesse assunto agora, já me perguntaram isso também. Isso é motivo para uma outra live, tá? Mas eu estou falando do momento. A reforma da Previdência nem entrou em vigor ainda, tá? Estão falando de coisas atuais. Então, tudo isso vai ser modificado, provavelmente, e até mesmo nos próximos anos a idade deve mudar em razão disso. Tá? Mas, atualmente, por que o limite de idade é 30 anos? E deve ser para oficial e deve ser para soldado. Por que é 30 anos? Porque se o cara atuar, trabalhar durante os 30 anos de serviço, ele vai chegar com 60 anos de idade. É o tempo limite para ele cumprir dentro da instituição. Mas, Marcelo, eu tenho serviço militar, eu servi as Forças Armadas, eu trabalhei em outra empresa, eu tenho lá, posso o tempo de casa, eu posso trazer. A PM ela não analisa isso, porque tem gente que está nessa condição, né, que serviu 10 anos, 8 anos, 7 anos, as Forças Armadas, que tem serviço anterior, mas tem gente que não tem, que nunca serviu, que nunca trabalhou. Entendeu? Então, a legislação ela analisa de uma forma geral. Tá? Então, quem tem serviço militar anterior, quem trabalhou de carteira assinada anteriormente, vai averbar esse tempo, e aí tudo bem. Tá? Mas aqui a gente está falando de uma forma geral, sem considerar tempos anteriores. Tá? Então, vamos voltar aqui.
Então, assim, o que tem que ser levado em consideração a idade é 30 anos, quer dizer, 60 anos de idade, 60 anos é o limite, 60 anos de idade é o limite para passar para a inatividade. Bom, se eu não tenho serviço militar anterior, se eu não tenho, se eu não nunca trabalhei, se eu não posso entrar com 35 anos. O candidato não pode entrar com 31 anos, com 32 anos. Não pode, por quê? Porque ele vai trabalhar menos. E qual é o problema disso? O problema é que ele vai dar um rombo na previdência da Polícia Militar. Não vamos entrar nesse assunto também, mas é um motivo também, por isso que tem essa discussão. Então, assim, o que vocês precisam entender é que, Marcelo, a idade vai aumentar, a idade vai diminuir, a idade vai ser essa. Por que existe essa força que a idade não seja 35 anos? É justamente por essa questão altarial, né, que é previdenciária, e para que a pessoa que entre na instituição ela consiga cumprir o tempo dela de serviço, que é pelo menos 30 anos. Entendeu? Por isso que é dessa forma. Então, vamos passar aqui para o próximo tópico. Bom, eu acho que eu estou indo rápido demais. Deixa eu ver como é que estamos aqui de... Ai, tô perdido. Bom, as perguntas a gente responde depois. Então, vamos lá. Tem pergunta dessa aqui. Então, vamos voltar aqui à nossa situação. Então, espero que vocês tenham entendido isso, tá? Como é o limite de idade no momento? Né? Eu vou falar sobre o histórico, tá? O que é esse histórico? O que acontece? Como eu disse, o limite de idade para candidato, para soldado, 30 anos, para oficial, atualmente é 35 anos. Como eu falei, a gente abre um parênteses aí, essa idade está errada, tá? Quem foi lesado, quem pretende fazer o concurso para oficial, que tenha mais de 35 anos, pode ingressar com ação judicial. Eu nunca vou recomendar entrar com ação judicial, porque é uma dor de cabeça dos infernos. Pessoal que é cliente nosso aqui, está aí passando uma dor de cabeça danada, 4, 5 anos, aguardando um processo judicial. Mas cara, se isso é um sonho, é a única forma do cara entrar na polícia militar, seja como oficial, seja como soldado. Tá? Então vamos lá. Então, atualmente, a idade é 30 anos para soldado e 35 para oficial. E por conta desse problema todo, dessa enxurrada de ações judiciais, e por conta dos candidatos do concurso 2014, o que eles fizeram? Procuraram lá os deputados, porque os deputados estaduais, a LERJ tem uma fama de ser a casa do cidadão. Então, todas as reclamações, todas as pretensões são levadas aos deputados. E aquele deputado, que o deputado é representante do povo. Né? Então, o cidadão leva o problema do deputado e o deputado tenta resolver, de algum jeito. Ou através de um projeto de lei, ou através de influência, de alguma forma. Nesse caso aqui, qual foi o caminho a ser tomado? A deputada Marta Rocha, quem é a deputada Marta Rocha? A deputada Marta Rocha, ela foi secretária de Segurança, ela foi delegada de polícia, eu acho, né? E hoje é uma deputada estadual. Tem um conhecimento pleno aí do direito na área de segurança pública. Então, o que ela fez? Ela deflagrou o projeto de lei 346, salvo engano, em abril de 2019, ela deflagrou isso. Bom, deixa eu pegar aqui o projeto. Aqui. Deixa eu ver se está visível para nós. Tá. Então, projeto 346, se vocês verificarem aqui, ó, a LERJ, tá? Então, todas essas fontes são fiéis. Então, projeto 346, a ementa dispõe sobre a idade mínima e máxima para ingresso nos quadros da carreira militar do Estado do Rio de Janeiro. Então, quem procurou a deputada foram os candidatos do concurso público da Polícia Militar. Só que ela falou, já que a gente vai fazer uma coisa, faz logo para todo mundo, né? Então, esse projeto de lei engloba tanto o Corpo de Bombeiro quanto os policiais militares. Mas foi um tiro no pé para os bombeiros, porque o limite de idade para o bombeiro é 51 anos de idade. A gente vai falar sobre isso também, tá? Enquanto que para o soldado da Polícia Militar são 30 anos.
Então, aqui ela diz o seguinte: essa lei dispõe sobre a idade mínima e máxima para o ingresso nas carreiras das corporações militares. No projeto inicial, a idade... Deixa eu ver se está visualizando aqui. Tá. A idade mínima é 18 anos, né? E a idade máxima, 40 anos. Beleza. Essa lei, esse projeto de lei, ela passou lá pela avaliação do plenário da Assembleia Legislativa. Houve uma modificação, houve uma redução para 35 anos de idade. E esse projeto de lei foi enviado para o governador. Aí que começa a história. Mas olha só, se vocês observarem, a deputada Marta Rocha ela apresentou uma justificativa sobre isso. Depois vocês podem acessar lá para ler a justificativa. Inclusive, na justificativa dela, ela usou um processo judicial nosso. Aqui, ó. Esse processo judicial aqui, ele é de um dos nossos clientes que teve a liminar deferida e atualmente o candidato está lá no curso de formação por conta dessa decisão judicial. Tá? Então, foi feito esse... Qual foi o trâmite aqui? O projeto de lei foi deflagrado, foi para o plenário houve as modificações, as votações, a idade ficou entre 18 e 35 anos. Esse projeto ele foi enviado para o governador e o governador vetou. E aí, naquele momento que houve esse veto, salvo engano, foi em junho, quando houve o veto, era uma expectativa muito grande, né, dos candidatos, mas esse veto ele foi legal, foi perfeito. Apesar de contrário às pretensões dos candidatos, o veto foi perfeito. Por que foi perfeito? Porque existe uma previsão na Constituição Estadual, tá? Nós estamos na LERJ, abri a Constituição Estadual, e foi perfeito por quê? Porque houve um vício de iniciativa nesse projeto. Porque a iniciativa do projeto de lei, quem é que pode propor o projeto de lei? Qualquer pessoa. Governador, presidente, o cidadão. Então, mas para cada um tem uma regra. Vamos ler aqui o artigo 112. O artigo 112 da Constituição Estadual diz o seguinte: a iniciativa das leis complementares e leis ordinárias cabe a qualquer membro ou comissão da Assembleia Legislativa, cabe ao governador, ao Tribunal de Justiça, ao Ministério Público, à Defensoria Pública e aos cidadãos. Então, qualquer cidadão, para o cidadão existe uma regra, tá? A gente não vai tratar sobre isso agora, não. Então, qualquer pessoa pode iniciar um projeto de lei. Só que tem umas regras específicas. O parágrafo 1º diz: são de iniciativa privativa do governador do Estado do Rio de Janeiro as leis que fixem ou alterem os efetivos da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro, não é o caso, ou disponham sobre, inciso 2, a criação de cargos, funções, empregos públicos na administração direta e autárquica, do Poder Executivo ou aumento de remuneração. E no caso aqui de vocês, servidores públicos, disponham sobre servidores públicos, seu regime jurídico, provimento de cargos, estabilidade e aposentadoria de civis, reforma e transferência de militares para a inatividade. Então, no caso aqui, quem é que tem competência para modificar o regime jurídico? O que é regime jurídico? É o Estatuto. Então, o Estatuto da Polícia Militar, do Policial Militar, diz lá os deveres, as obrigações. Vamos abrir aqui o Estatuto. Lei 443, de 1º de julho de 1981, dispõe sobre o Estatuto dos Policiais Militares do Estado do Rio de Janeiro. O governador, veja só como é que a lei é diferente. O governador do Estado do Rio de Janeiro. Tá vendo? Aqui foi o governador. Faço saber que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono. Então, toda legislação de iniciativa do governador tem que ter a sanção dele. Isso é indiscutível. Primeiro tem que iniciar com ele e depois tem que ser sancionado por ele. E o artigo 1º do Estatuto diz: o presente Estatuto regula situações, obrigações, deveres, direitos, prerrogativas dos policiais militares. Quando vocês forem policiais militares, vocês vão ter que saber isso aí. Tá? Então, voltando aqui no artigo 112 da Constituição Estadual, diz que são da iniciativa privativa do governador as leis que
disponham sobre regime jurídico, que no caso é o estatuto. E onde é que é previsto a idade, onde que é previsto o nível de escolaridade, essas regras todas? No estatuto. Acabei de mostrar para vocês aí até a questão do bacharelado para o concurso de oficial. Entendeu? Então, é de iniciativa privativa. Deixa eu ver se eu consigo achar o veto aqui. Tá, aqui é o Diário Oficial. Deixa eu ver se vocês conseguem visualizar. Diário Oficial número 126, de 9 de julho de 2019. Eu acredito que vocês já tenham tido acesso a isso. Diz o seguinte. Calma aí. Senhor presidente, aqui um ofício que o governador vetou o projeto de lei da Mata Rocha. Voltando lá, Mata Rocha iniciou o projeto 346, foi para o plenário, o plenário votou e modificou a idade, de 18 para 35 anos. O projeto inicial era 18 e 40. Aí eles votaram, mandaram para o governador vetou, e aqui é a resposta do governador para a Assembleia Legislativa. Diz o seguinte, cumprimentando-o, acusa o recebimento dia 14 de junho, porque ele acusa, porque tem uns prazos, né? Referente ao projeto de lei 346 de 2019, da autoria da deputada Marta Rocha, que dispõe sobre a idade mínima e máxima para ingresso nos quadros da carreira militar do Estado do Rio de Janeiro. Então ele explicou o que é. Ao restituir a segunda via do autógrafo, comunico a Vossa Excelência que vetei integralmente o referido projeto, com base nas razões anexas. E aqui ele vem dizendo as razões do veto. Acredito que vocês tenham lido. Eu acredito. E a fundamentação é vamos aumentar aqui. Artigo 112, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B da Constituição Estadual. São de iniciativa privativa do governador leis que dispõem sobre regime jurídico dos servidores públicos. Então, eu acredito que vocês já saibam disso, deve estar falando assim, mas caraca, Marcelo, por que você está dizendo isso para a gente se a gente já sabe? Porque eu estou falando isso porque existe um raciocínio. Né? Essa lei que entrou em vigor, ela foi vetada porque ela teve uma iniciativa errada. E aí que vai deflagrar um problemão agora, daqui a pouco. Vamos voltar lá. Então, beleza. Como falei, a gente está falando aqui sobre como é o limite de idade hoje, o momento histórico. Né? Então, a gente já falou do projeto 346. O projeto foi votado na Assembleia por unanimidade. O projeto, acabei de falar, foi vetado com base no artigo 112, parágrafo 1º, inciso 2, a linha B. E, recentemente, salvo engano, no dia 17 de dezembro, houve a derrubada do veto pela LERJ, com a promulgação da Lei Estadual 8658 de 2019. Deixa eu ver se eu consigo acessar ela aqui. Vou dar para vocês visualizarem. Tá. Aqui, ó. Bom, então vamos lá. Projeto 346 foi para a LERJ modificou, foi para o governador vetou, voltou para a LERJ. Houve aquela discussão, todo mundo veio acompanhando, tem acordo, não tem, vai chamar, não vai chamar, beleza. E aí, recentemente, no dia 17 de dezembro, houve uma assembleia lá na Assembleia, na LERJ, e eles decidiram por promulgar essa lei. O que é promulgar? Promulgar é publicar a lei. Né? E aí, no dia 19 de dezembro, no Diário Oficial. Cadê o Diário Oficial? Diário Oficial 241, de 20 de dezembro de 2019, foi publicado. Tá? E diz o seguinte, o presidente da Assembleia, não sei se vocês vão conseguir visualizar, o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o disposto tal, não vou ler, do artigo 115, dá uma olhadinha no artigo 115 da Constituição Estadual, promulga a Lei 8658, de 19 de dezembro, oriunda do projeto 346 de 2019,
que dispõe sobre a idade mínima e máxima para o ingresso nos quadros das carreiras militares do Estado do Rio de Janeiro. E o que diz? Artigo 1º. Esta lei dispõe sobre as idades mínima e máxima para ingresso nas carreiras das corporações militares do Estado do Rio de Janeiro. Artigo 2º. As idades para o ingresso nas carreiras das corporações militares do Estado do Rio de Janeiro são 18 anos e 35 anos. A mínima é 18 e a máxima é 35. Marcelo, por que a mínima é 18? Depois eu vou falar sobre isso. Tem uma previsão lá na Constituição Estadual. Tá? A gente vai falar sobre isso também. O artigo 3º. As corporações militares do Estado do Rio de Janeiro deverão convocar os candidatos aprovados cujas inscrições foram efetuadas na data limite e contavam com a idade máxima de 35 anos, até a data final da inscrição dos concursos públicos que estejam dentro do prazo de validade, perdendo eficácia as disposições ditalistas contrárias. Pessoal, eu não vou entrar em discussão aqui, porque não é o caso, porque tudo aqui é uma questão de interpretação, mas é uma pergunta que me fizeram hoje, tá? Quer dizer, já vem fazendo essa pergunta há muito tempo, mas é uma questão de interpretação. Na minha visão, independente se a lei está errada ou não, essa lei ela vale a partir de agora, então, dos próximos concursos. Se essa lei for valer realmente, ela não, na minha opinião, tá? Não quer dizer que eu estou certo, e não quero que esteja certo. Então, vamos imaginar que a lei ela fique de boa, não tenha problema nenhum. Se isso acontecer, na minha opinião, ela não vai retroagir para pegar os candidatos. Ô Marcelo, porra, puta que pariu, que merda. Tá, é a minha opinião, não quer dizer que eu esteja certo, tá? É uma questão de interpretação. Tá? Então, ela vai valer a partir de agora, dos próximos concursos. Mas o concurso de 2014 não vale, em regra não vale. Mas como eu falei, não quero criar polêmica, não quero discutir isso agora não, tá? Porque é uma questão de interpretação. Tanto é que a interpretação, que assim, o que a gente fez? A gente tem lá uns grupos um grupo no WhatsApp de candidatos. Tem lá 30 candidatos, que são clientes nossos. Apesar da minha opinião ser essa, o que eu fiz? Eu orientei os candidatos a fazer o requerimento. Então, acredito que todos os candidatos fizeram requerimento essa semana lá no CRCP, requerendo o cumprimento da norma. E aí vamos ver o que vai acontecer. Tomara que dê certo. Tá? Mas eu só estou abrindo esse parênteses aqui porque foi uma pergunta que me fizeram. Tá? Mas vamos voltar aqui à interpretação dela. O artigo 4º, somente poderão ser convocados candidatos que tenham sido aprovados em todas as etapas. Tranquilo? Excetua sendo disposto desta lei a convocação dos candidatos aprovados no concurso de Corpo Bombeiro Militar, cujo edital tenha previsto idade máxima superior à prevista nessa lei. Tá, então eu quis safar aqui porque a previsão para o Bombeiro Militar é 51 anos de idade. Então, na verdade, ele não quis prejudicar aqui a galera. Tá? Então, beleza, entrou em vigor e é o que está valendo hoje. Se ninguém fizer nada, governador não fizer nada, a Procuradoria-Geral do Estado não fizer nada, o que vai valer? É essa lei. É essa lei que vai valer, indiscutível, tá? Bom, vamos lá. Então, vamos voltar aqui. Essa questão do histórico, projeto de lei 346, o projeto foi votado na Alerj, houve a modificação, ele foi enviado para o governador vetou, voltou para a Alerj ficou ali num momento de negociação com o governador não fez nada, segundo informações lá do deputado, e houve a promulgação agora no dia 19, sem a sanção do governador. Então essa lei tem validade? Tem validade. Então para todo mundo estar perguntando, tem validade? Qual é o limite de idade hoje? O limite de idade hoje para ingressar, seja como oficial, seja como soldado, são 35 anos, oficialmente, entre 18 e 35 anos. Tá? Mas, Marcelo, eu tenho 35 anos, posso fazer o concurso? A gente vai falar sobre isso agora. Marcelo, eu vou fazer 36 anos de idade, posso fazer o concurso? Eu vou falar sobre isso agora. Marcelo, no concurso anterior, eu fui reprovado por idade, posso fazer? Ou posso entrar com ação judicial? O que eu tenho que fazer? Quem já tem ação judicial, eu já orientei. Né? Beleza. O item 5, eu falei aqui sobre o que dispõe a lei, né? E aqui no itens, e eu pulei, item 6, eu tirei o item 6. O item 7 é item 6, tá bom? Deixa eu dar um aqui. É item 6. O item 6, eu estou dizendo o seguinte, pode haver problema, deixa eu baixar.
Ah, Jesus. Pode haver problemas com a promulgação da lei? Eu botei dois tópicos. Não. Quando é que não vai haver nenhum problema com a promulgação dessa lei, da Lei 8658? Somente se o governador ou a PGE, Procuradoria-Geral do Estado. Quem é a PGE? PGE são advogados mesmo, igual a mim. Só que são advogados concursados, ganham o salário do Estado para advogar a favor do Estado. Tá? Então, somente se a PGE não fizer nada e somente se o governador não fizer nada. Se vocês ficarem quietos, essa lei vai ter validade até quando quiser. Até quando um procurador não resolver fazer nada. Até quando o governador não fizer nada. Tá? Então é importante isso. Agora, qual é o problema que vai acontecer? Então, se o governador não fizer nada, se a PGE não fizer nada, tudo anda de boa. Agora, qual é o problema? Se a PGE entrar com ação direta de inconstitucionalidade, aí vai dar problema. Vai dar problema para todo mundo, inclusive se alguém se beneficiou. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um processo recente. Existem vários processos aqui no estado do Rio de Janeiro, iguais a esse, tá? Onde a Assembleia Legislativa deu início num projeto de lei que era da iniciativa privativa do governador. E o que ela fez? O governador vetou e a PGE depois foi lá e entrou com ação direta de inconstitucionalidade e derrubou. Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou mostrar para vocês um processo. Já deixei aqui pronto. Vamos pesquisar aqui. Deixa eu ver se vocês conseguem ver. Consulta processual. Vamos pesquisar. Olha aqui, ó. Ação direta de inconstitucionalidade. Essa ação direta, ela tramita direto no órgão especial, é o órgão máximo do Estado do Rio de Janeiro. Procurador-Geral do Estado contra o presidente da mesa da Assembleia Legislativa. Quem é o presidente da mesa? É o presidente da Assembleia, o deputado André Ceciliano. Olha só, 14 de novembro de 2019, foi arquivado. Vamos ver o resultado. Aqui houve o julgamento, no dia 12 de março, houve o julgamento. Eu já abri aqui o julgamento e vamos analisar esse julgamento. Ação direta de inconstitucionalidade e tal, aquela coisa toda. Eu vou direto para o final. Direto para o final. Porque depois vocês podem consultar. Deixa eu ver se está visível. Tá. Isto posto, voto no sentido de acolher a presente representação por inconstitucionalidade para declarar, com efeitos ex tunc, a inconstitucionalidade do artigo 1º e 2º da Lei Estadual 7729/2019. E o que trata essa lei? Vamos lá. Eu acabei esquecendo de abrir aqui. Essa lei ela foi uma modificação que ela fez. Ó, se vocês observarem, cadê? Tá aqui, ó, Alerj, tá vendo? A fonte é diretamente da Alerj. Norma submetida à ação de inconstitucionalidade, tá aqui, ó. Vamos lá, vamos ver se tem alguma semelhança com a lei de vocês. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, em conformidade com o disposto tal, no artigo 115, promulga a Lei 7729, de 9 de outubro de 2017. E o que diz essa lei? Acrescenta, porque existe uma lei, existe um Estatuto do Policial Civil. Esse Estatuto do Policial Civil foi sancionado pelo governador lá naquela época. E essa lei altera uma regra do Estatuto. Pelo artigo 112, inciso 2º, parágrafo 2º, inciso... Como é que é? Eu nem lembro mais como é. Parágrafo 1º, inciso 2º, a linha B, é de iniciativa privativa do governador. Tá? Qualquer modificação no regime jurídico. Aqui diz o seguinte, acrescenta o artigo 18A
a lei tal, essa lei aqui é a lei do regime jurídico do policial civil, que dispõe sobre a reestruturação do quadro permanente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então, houve uma modificação, não vamos entrar aqui em mérito aqui. Então, o que aconteceu? A Assembleia Legislativa, por iniciativa dela, ela fez um projeto de lei, mandou para o governador vetou, voltou para... nessa época não era o governador atual, era outro governador, voltou para a LERJ, o que ela fez? Em vez de arquivar, ela foi lá e promulgou a lei. O que a Procuradoria-Geral do Estado fez? Entrou com ação direta de inconstitucionalidade, que já está arquivada, e houve a derrubada da derrubada do veto. Bom, e qual é o problema disso aqui? Isso pode nunca acontecer, mas pode acontecer. Todas as vezes, todas as vezes que a Assembleia Legislativa se intrometeu num assunto onde não é da competência dela, a Procuradoria-Geral do Estado interferiu, através de uma ação direta de inconstitucionalidade. E qual é o problema aqui? Vamos lá. Vamos imaginar que todos os candidatos se beneficiem com essa lei atual, a Lei 8658, de 19 de dezembro de 2019, que foi promulgada pela Assembleia Legislativa. Beleza, 35 anos, vamos fazer. Aí a galera entra. Todo mundo entra. Eu não estou dizendo um novo concurso, tá? Estou dizendo um concurso atual. O pessoal faz o requerimento. No requerimento, a Polícia Militar vai aceitar e convoca os candidatos. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu estou dando uma interpretação minha do que pode acontecer, tá? De acordo com o que a gente tem aqui. Aí, beleza. Aí o cara faz o concurso de formação. As ações, se vocês observarem aqui, uma ação dessa costuma demorar, ela é de 2018. Deixa eu ver. 3 de dezembro de 2018. Levou um ano, até foi rápido. Tá? Mas vamos imaginar que vocês são convocados, no próximo curso de formação todo mundo entra. Todos os 100 e poucos candidatos que foram reprovados na unidade, entrem e façam o curso de formação. Vão se formar, tal, vão largar seus empregos, vão entrar na Polícia Militar, vão se formar e vão exercer atividade de policial militar. Beleza. Vamos imaginar que a Procuradoria-Geral do Estado entre com ação direta de inconstitucionalidade. Eu não tenho dúvida que vai ganhar, tá? Com base nisso aqui. O que vai acontecer? Vai sair essa decisão. Declarar com efeitos ex tunc a inconstitucionalidade do artigo tal, da lei tal. Bom, Marcelo, qual é o problema? O problema está no termo ex tunc. Quem é do direito, quem estuda direito aí, pode explicar para mim. Ex tunc, dentro do direito, todas as decisões têm efeitos que retroagem e efeitos que não retroagem. Então, efeitos que não retroagem, ex nunc. E efeitos que retroagem, ex tunc. Deixa eu ver se eu acho o conceito disso aqui no Google. Efeitos ex nunc. Efeitos ex nunc. Expressão de origem latina que significa desde agora. Ou seja, a partir de agora. Assim, no meio jurídico, quando dizemos que algo tem efeito ex nunc, significa que os efeitos não retroagem, valendo somente a partir da data da decisão tomada. Ex nunc. Cadê? Aqui é ex tunc, tá? Valendo somente a partir da data da decisão. A revogação de ato administrativo opera efeitos ex nunc. Agora vamos achar os efeitos ex tunc. Mas não tem um conceito aqui. Vamos no Wikipedia. Efeitos ex tunc. A expressão em latim significa desde então. De modo geral, é usada para determinar que os efeitos da lei serão aplicados de forma retroativa, ou seja, mesmo em casos anteriores à aprovação da lei. Bom, então o que eu quero dizer é o seguinte. Essa decisão aqui, que declarou inconstitucional uma lei, ela tem efeitos ex tunc. Então vamos imaginar, vamos para a prática. Vamos para a prática. Se essa lei, que entrou em vigor no dia 19 de dezembro, beneficia alguém, esse alguém entra na Polícia Militar,
e por acaso o governador atual, ou um outro governador, ou então a Procuradoria-Geral do Estado entre com ação direta de inconstitucionalidade, e lá na frente haja uma declaração de inconstitucionalidade com efeitos ex-tunc, vai acontecer o seguinte: esse candidato vai ter uma puxada de tapete, ele vai sair da Polícia Militar. Esse é o grande problema. Então, assim, a gente tem que bater palma para a iniciativa da Assembleia Legislativa? Sim, tem que bater palma, foi uma excelente iniciativa. Se o governador não quer fazer, alguém tem que fazer. Só que o que foi feito, na minha opinião, foi feito de forma errada. Tá? Política está aí para isso. Mas por que ia acontecer isso? Se a gente vier aqui na Constituição Federal, o artigo 1º dela, 2º, diz assim, ó, são poderes da União independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Espera aí que eu falho aqui. A Constituição Federal diz, são poderes independentes e harmônicos entre si. O Legislativo, o Executivo e o Judiciário. O que acontece, galera, é que cada um poder tem sua esfera de competência e nenhum pode se intrometer no outro. Só existe uma exceção onde o poder judiciário interfere na atribuição do poder do governo, do poder executivo ou do poder legislativo, quando comete alguma ilegalidade, quando comete alguma arbitrariedade, alguma conduta abusiva. Aí o poder judiciário vai lá e interfere. Fora isso, não pode. A Assembleia Legislativa não pode. Eles sabem que não pode. Por que fazem? Não sei. Tá? É uma forma de movimentar, uma forma de provocar o governador a fazer alguma coisa. Ele tem que fazer alguma coisa. Tá errado? Tá errado. Agora, qual a minha opinião? A minha opinião é que a idade não vai ser 35 anos. Minha opinião, por uma questão altarial é previdenciária, ela vai ser 30 anos. O próximo concurso, mesmo que tenha essa lei aí, isso vai modificar, a idade vai permanecer nos 30 anos. Mas por que o oficial é 35? Porque eles querem que seja. Porque eles querem que seja, somente isso. Tá? Então vamos voltar aqui. Bom, aqui botei o resumo, item 7. Em resumo, nada mudou. Nada mudou. Por que nada mudou? Vamos lá. O candidato que tem 30 anos de idade, ele vai fazer o concurso de boa. Se a lei ficar em vigor, ele vai fazer o concurso. Mas, Marcelo, se essa lei for derrubada, esse candidato pode ingressar com ação judicial. Ah, mas eu não quero. Se você não quer entrar com ação judicial, paciência. Eu estou dizendo entrar com ação judicial quem tem o sonho de entrar na Polícia Militar. Tem gente que me liga e fala assim, Marcelo, eu tenho 40 anos, eu posso entrar? Eu falei, cara, se você quer, existe uma forma. É uma ação judicial. Então, aquele candidato que quer realmente ingressar com ação, que quer entrar na Polícia Militar, ele esteja acima do limite de idade, a única forma é a ação judicial, não tem jeito. Tem aí advogado pra caraca muito bom, tem a Defensoria Pública, então procure os seus direitos. Tá? O problema atual é que a idade foi mudada para 35, mas de fato ela está errada. Não é 35. E também não é 30. Por que não é 30? Porque não existe previsão legal. Lembra lá atrás que eu comentei com vocês sobre a Constituição Federal, no artigo 37, vamos aqui, que eu li e falei o princípio da legalidade, cadê? Aqui, ó. Obedecerá o princípio da legalidade. O inciso 1 diz, os cargos e empregos públicos são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em lei. Então, edital não é lei. Apesar do edital ser a lei do concurso, edital não é lei. O que é lei? Lei é aquilo que é passado lá na Assembleia Legislativa. Ah, Marcelo, mas a lei 8658 não é? É, mas ela foi iniciada de forma errada. Então, ela não tem valor algum. Tá? Então, a idade que está prevista no edital, ela está errada. Por quê? Porque não está prevista em lei. Isso é um ponto. Atualmente existe uma lei que prevê a idade? Beleza. Só que essa lei pode dar problema. Marcelo, mas vai dar problema? Não sei. A tendência, eu não vi nenhuma lei ainda que não foi derrubada. E olha que eu estudei isso bastante para trazer essa informação para vocês. Nenhuma lei deixou de ser declarada inconstitucional. A Assembleia Legislativa sabe disso. Inclusive,
no dia 17, lá no plenário, eles falaram isso, que provavelmente o governador vai derrubar essa lei através de ação direta de inconstitucionalidade. Beleza? Então vamos voltar aqui. Alguém me fez uma pergunta. Calma aí. Me perdi aqui. Bom, a gente já está finalizando, tá? Vantagens com a Lei 8658 e sem a Lei 8658. É o que eu estou falando. Qualquer pessoa, independente da idade que ela tenha hoje, se ela tiver o sonho de entrar na Polícia Militar, ela vai se inscrever e vai fazer o concurso. Vai ser reprovado? Vai. Entra com ação judicial. Mas, Marcelo, e se essa Lei 8658 não for declarada inconstitucional? Qual é o limite de idade? 35. Mas, Marcelo, eu tenho 40 anos de idade, eu posso fazer? Pode, mesmo com a lei. Porque se a lei é inconstitucional, você vai entrar com ação judicial e vai pedir para que ela seja declarada inconstitucional. Mas ela não vai valer para os outros, vai valer somente para você. Essa declaração de inconstitucionalidade, ela só vai valer para você. Tá? Existe a ação direta de inconstitucionalidade, que tem efeito para todo mundo, e existe uma ação comum, que tem efeito somente interno. Tá? Então, não vai modificar em nada, por isso que eu falei, nada mudou. E aí, com toda essa conduta, o que vai acontecer é o seguinte: no último concurso, que foi em 2014, o candidato não tinha um limite, ele podia fazer a prova com 30 anos, com 40 anos, né? Não tinha uma proibição. Eu acredito que por conta disso, no próximo concurso, vai ter a inscrição e o cara vai ter limite de idade. Ele não vai conseguir fazer a prova se ele estiver acima do limite de idade. E aí, o que você tem que fazer? Se o cara realmente quiser fazer entrar para a Polícia Militar, ele vai ter que ingressar com a ação judicial antes. Então, por exemplo, se a inscrição no concurso começa semana que vem, e está previsto lá que é 30 anos ou 35 anos, está lá direitinho. Só que o cara tem 36, ele não consegue, ele vai ter que entrar com a ação judicial antes para poder ser autorizado ele fazer a prova, tá? Então, se não for assim, ele não vai conseguir. Agora, eu tenho certeza, quase certeza, 98% de probabilidade que isso aconteça. Tá? Então, é provável que no próximo concurso exista um bloqueio, né, impedindo que o candidato faça aí a inscrição, se ele estiver acima do limite de idade. Tá? Então, é isso. Eu acho que a gente terminou. Eu vou abrir agora o espaço aqui para perguntas. E já tem algumas perguntas que me fizeram hoje. Vale para o próximo concurso? Sim, vale para o próximo concurso. Só não acho que vale para o concurso atual. Aí é uma opinião de interpretação minha, por isso que eu falei lá atrás. É interpretação minha, não acho que vale, mas basta os candidatos fazerem os requerimentos. Como é que faz o requerimento? Vai lá no saque do CSP. O candidato que foi reprovado por idade, ele vai lá no saque do CSP, vai fazer um requerimento dizendo que ele não quer, ele quer que a reprovação dele seja revogada com base na lei que foi promulgada recentemente. E aí vai ser feita uma avaliação. Tenho mais de 35 anos, posso fazer o concurso da Polícia Militar? Sim, pode fazer. Mas a lei está em vigor, pode fazer, porque aí você vai ingressar com ação judicial, mas isso provavelmente vai ter que acontecer antes das inscrições. Tá? A idade alterada para 35 anos foi realmente aprovada ou tem que recorrer ainda e voltar para 35, para 30 anos? É que eu falei, foi aprovada, né? Foi aprovada de forma indevida, existe um vício aí de iniciativa, a iniciativa tem que ser do governador, que foi da Assembleia Legislativa. Então, se a Procuradoria-Geral entrar com ação direta de inconstitucionalidade, vai derrubar, tá aqui, ó, vai declarar inconstitucional com efeitos ex-tunc, ou seja, tudo que tiver beneficiado ali, ele vai derrubar. Se alguém entrou na polícia, vai cair, a liminar cai, a decisão cai, tá? Com base nisso aqui que eu estou te falando. Vamos voltar aqui para a pergunta. E a idade de volta que está previsto lá no edital. Tá? Então, é isso. Eu acho que eu abordei o tema todo. Não sei. Vamos para a pergunta. Pergunta da galera.
Tem pergunta, viu? Galera, Jesus. Vamos lá. Vamos responder as perguntas. Idade para a saúde, foi o que eu falei. Eu não sei, é uma regra diferenciada, temos que aguardar. Mas vale essa regra aqui. Em princípio, não existe nem para a saúde, não existe nenhuma lei. Existem umas regras diferentes, mas não existe lei. Então, em princípio, não tem idade. Se o cara for reprovado, ele vai ter que ingressar com ação judicial. Beleza. Wellender Rangel. Moro em Maria da Graça. Estou preparado para... Estou preparando... Queria saber... Estou preparado para a PEMERG. Professor, queria saber se vigilante pode fazer a prova. Pode, qualquer um pode fazer a prova, desde que atende lá os requisitos. Provavelmente na próxima semana eu devo fazer aí uma live pré-edital, batendo todo o edital para a galera aí tirar suas dúvidas, tá? Eu vou divulgar isso para vocês. Araruama, show, show. Felipe Alves, boa noite, doutor. Nos falamos no Zap mais cedo sobre idade. Show, Felipe. Tem uma fratura no fêmur, depois a gente fala sobre isso. Será que até no meio do ano sai concurso? Provavelmente. Eu acredito que até o meio do ano sai concurso, sim. Eu acredito que setembro ou outubro. Álvaro Alves, doutor, se o tempo de previdência dos policiais são os mesmos respectivos 30 anos de contribuição, por que para oficial... Eu respondi isso, tá? Mas vou responder de novo. São 60 anos de idade. O Estatuto da Polícia Militar diz que são 60 anos de idade para passar pela inatividade. Tá? A desculpa que eles dão é que o oficial é uma atividade administrativa e que ele pode ficar mais tempo. Eu não entendi muito bem a desculpa, mas deram uma desculpa qualquer e, em princípio, não vale essa desculpa que eles deram, não. Assim, o correto, vou dizer para vocês, o correto é a idade ser 26 anos. Aí vocês vão me bater, né? Por que a idade tem que ser 26 anos? Porque existe uma regra no Poder Judiciário que diz o seguinte, que a data para ingressar no cargo público, quer dizer, o limite de idade, ele é determinado na data da posse, justamente por essa questão previdenciária. Então, qual é a data da posse? A data da posse é a data que o candidato faz a matrícula no curso de formação. Então, naquela data ali, ele tem que ter 30 anos de idade. Então, por exemplo, se a gente pegar o concurso de 2014, o cara fez o concurso com 29 anos. A idade era 30, né? Da inscrição era 30. Ele fez com 29 anos. Só que ele vai tomar posse, tem candidato que vai entrar no ano que vem. Então, lá, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020. Se ele tinha 29 anos, hoje ele está com 35 anos. Então, está errado. Então, o ideal é que a idade seja 26 anos, porque se o concurso tem 4 anos de validade, ele vai usar aquele tempo todinho ali, daquele período de 4 anos. Entendeu? Então, a história chega ao máximo de 30 anos. Mas é só uma ideia, né? Atualmente, como não existe nenhuma regra, pode ser até 51 anos de idade. Vamos falar sobre isso. Por que o concurso para bombeiro são 51 anos? Vou explicar para vocês por que é isso. Aqui, ó. A Constituição Estadual, no seu artigo 77, diz assim. Deixa eu ver se... calma aí, deixa eu configurar aqui. A Constituição Estadual, no seu artigo 77, diz assim. A administração pública direta e indireta fundacional de qualquer poder do Estado ou município obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, aquelas mesmas regras do artigo 37 da Constituição Federal. E no inciso 3, diz assim, não haverá limite máximo de idade para inscrição em concurso público. A própria Constituição Estadual diz que não haverá limite. Cadê? Tinha um mínimo aqui. Cadê o mínimo? Qual é?
É estranho. Bom, diz que não haverá limite máximo de idade. Cadê? 3. Não haverá limite máximo de idade para inscrição em concurso público. Constituindo-se, entretanto, em requisito de acessibilidade ao cargo, a possibilidade de permanência por 5 anos no serviço. Vou deixar aqui para vocês lerem. Marcelo, por que no concurso do bombeiro é 51 anos? Vamos lá, vamos fazer uma conta. O artigo 96 do Estatuto do Policial Militar é o mesmo do Estatuto dos Bombeiros. É o mesmo. E diz o seguinte: a transferência ex officio para a reserva remunerada acontecerá aos 60 anos de idade. Então, o bombeiro, assim como o policial militar, ele passa para a inatividade aos 60 anos. Atualmente, 60 anos. Tá? Então, beleza. Qual é... vamos aqui. Não haverá... Constituição Estadual diz: não haverá limite máximo de idade, constituindo-se, entretanto, requisitos de acessibilidade ao cargo, a possibilidade de permanecer por 5 anos. Então, se você entrar no cargo público do Estado do Rio de Janeiro, ela exige que você fique 5 anos. Então, se o limite de idade máximo na Polícia Militar 60 anos de idade, então ele tem que ficar pelo menos 5 anos. Ah, mas então se eu fizer com 55, eu posso? Pode, até pode. Mas por que é 51? Porque ele diminui do tempo de concurso. Concurso em regra no Estado do Rio de Janeiro, em regra, tá? São 4 anos. 2 anos, prorrogável com mais 2 anos. Então ele fica 2 anos. Então a gente fizer o seguinte: 51 anos. Se levar em consideração o período de validade do concurso, são 4. Né? Então 51 mais 4 vai para 55. Então se ele entrar com 55 anos de idade, ele fica o tempo mínimo exigido pela Constituição Estadual, que são 5 anos. Então o limite de idade para ingressar no bombeiro é 51 e deveria ser o mesmo para entrar na Polícia Militar. O bombeiro cumpre rigorosamente o que está escrito na Constituição. Se está errado ou não é outra história, tá? Não existe uma legislação. Então, assim, atualmente, o candidato que foi reprovado por idade na Polícia Militar, ele pode entrar com idade, ele pode fazer prova até quando? Até os 51 anos de idade, sem problema algum. Vai demorar? Vai tomar pancada lá nas ações judiciais? Vai, mas é uma forma e existe sim essa possibilidade, tá? Então, eu estou respondendo a pergunta. A idade altera. A pergunta de quem? Calma aí que eu me perdi aqui. A pergunta de Álvaro Alves. Leonan Garcia, eu não concordo com esse limite de idade, visto que a maioria da PM está tudo em cima do peso. Não, olha só, Leonan, isso é uma regra individual, é um pensamento teu. O cara, quando ele entra zero bala. Ele faz lá exame físico, exame médico, depois ele vai relaxando, tá? Então, a exigência é na data, no momento da avaliação. Depois, se o cara relaxar, é outra história, tá? Vamos passar aqui. Ailton, boa noite. Parabéns pela live. Infelizmente acho que vai ser... Tá, beleza. Cara, muita pergunta. Elielso Batista. Elielso é meu cliente, né? Eu acho que é meu cliente. Foi na polícia se apresentar hoje na polícia. Parabéns aí, Elielson. Boa tarde, doutor. Meu cunhado vai fazer o próximo concurso, sendo que ele tem 33 anos. Mas já falei para ele do senhor, ele consegue entrar. Bom, se a legislação não modificar nada, ele vai entrar de boa. Agora, se a legislação modificar, ele vai ter que entrar com ação judicial aí. Doutor, Leandro Amorim. Doutor, então, com essa lei nova, que altera a idade para 34, não é 34, é 35, que foi reprovado no último concurso, por motivo de idade, são obrigados a cursar.
Eu não entendi muito bem a pergunta. Doutor, essa lei nova que altera a idade para 35 anos, para 34 anos, quem foi reprovado no último concurso por motivo de idade? São obrigados a cursar? Leandro, eu respondi essa pergunta. Em princípio, na minha opinião, essa lei vale de agora em diante, tá? Só que eu recomendei que os candidatos que foram reprovados fizessem um requerimento lá no CRSP. A grande maioria deve ter feito, acredito que todo mundo deve ter feito. E aí vamos ver o que a polícia vai avaliar disso, tá? Da Cruz, Lei 8658, artigo 3º, não está no prazo de validade. Eu falei, é a opinião minha, tá, da Cruz? Binho Soares, por que antigamente o concurso da PM era ensino fundamental e hoje tem que ser ensino médio? Bom, essa pergunta não é o caso aqui, mas vou responder. Eu vou dizer para você, a tendência é que passe para o nível superior, viu? Tendência. Pode ser que o próximo concurso não tenha, mas é bem provável que... Então, assim, quanto mais alto o nível, eles nivelam. Desculpa. São menos candidatos concorrendo, mas eles nivelam mais, entendeu? Eles entram mais candidatos com nível de conhecimento melhor. É uma forma deles avaliarem. Isso aí, infelizmente, não existe uma interferência nisso, não. Diego Soares de Paula perguntou o seguinte: estou quase entrando em depressão. Eu preciso fazer uma pergunta. Porque aqui na última prova teve recurso e eles não deram. Né? Isso aí é outra coisa. Diego. O Alisson perguntou o seguinte: fiz 36, vou fazer o próximo e processo nele. Sim, é isso aí. Quem tem acima. O que vocês têm que entender é o seguinte: a regra atual são 30 anos. Tem uma lei que essa lei pode ser que seja derrubada. Se essa lei for derrubada, qual vai ser a idade? 30 anos. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. Essa live de hoje é para orientar vocês que vão fazer os próximos concursos. Quem já foi reprovado, já está orientado por mim, já está orientado por outros advogados. A live é para os candidatos que vão participar do próximo concurso, para vocês terem noção como é que vão conduzir. Se vocês estão a fim de enfrentar um processo judicial, se vocês não estão a fim de enfrentar um processo judicial, então assim, o Alisson perguntou, tenho 36, ele já está convicto, vou fazer o processo judicial. Assim, ele já sabe que vai demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos. Entendeu? Eu vou mostrar para vocês aqui o processo que a gente ganhou, para vocês terem noção. Vamos lá. Abri aqui o site do TJ. Esse processo aqui foi utilizado como base pela deputada Marta Rocha para poder fazer o projeto de lei dela. Vamos abrir. Vinícius Figueiredo da Silva. Esse candidato está no curso atual. E olha aqui a decisão. Calma aí. Decisão do desembargador. Dou provimento ao recurso. Ele perdeu na primeira instância e ganhou na segunda. Dou provimento ao recurso, reformando a decisão para deferir a liminar requerida e determinar o candidato seja reintegrado no certame com a respectiva matrícula no curso de formação. Aqui a ementa diz o seguinte, ó. Candidato eliminado do certame em razão de ter ultrapassado o limite de 30 anos de idade na data da inscrição. Tá? Então, aqui é uma liminar que foi deferida. O candidato que fizer a ação judicial e for fizer o concurso e for prejudicado, ele pode muito bem ingressar com a ação judicial aí.
eu sempre vou falar o seguinte, eu sempre vou desmotivar a fazer uma ação judicial. Mas nesse caso aqui é a única forma, né? Vamos lá. Doutor Leandro Amorim, o concurso de 2014 ainda está no prazo? Cara, essa pergunta não é o caso aqui, mas é excelente pergunta, vou responder. Acho que a PM vai chamar os que ficarem reprovados na idade. Olha só, o concurso atual ainda está no prazo de validade. Vamos explicar aí. O concurso abriu em 2014, 5 de maio de 2014 foram abertas as inscrições. 5 de maio não, 5 de junho de 2014 foram abertas as inscrições. No dia, aí, em dia 16 de junho de 2016, 2 anos depois, o governador Pezão na época, decretou estado de calamidade financeira no estado do Rio de Janeiro e falou assim, eu não tenho condições de chamar outros candidatos. Então, por isso que ele decretou estado de calamidade. E suspendeu o concurso naquele momento ali. Em vez dele prorrogar o concurso, ele suspendeu. Quando o concurso fez 2 anos, ele suspendeu o concurso. Aí, no dia 8 de novembro de 2016, a Assembleia Legislativa aprovou o decreto do governador e transformou isso em lei. E foi aprovado o estado de calamidade financeira no estado do Rio de Janeiro. Esse estado de calamidade ele vem se prorrogando todo ano. Então, ele tem validade até amanhã. Amanhã ele tem a validade, mas já foi prorrogado, salvo engano, até 31 de dezembro de 2020. Então, o estado de calamidade no Rio de Janeiro ainda existe. Por conta disso, não pode haver novas contratações, aquela coisa toda que o pessoal já sabe. E o concurso atual está suspenso. O concurso atual está suspenso por conta do estado de calamidade. Então, respondendo a pergunta do Leandro, diz: o concurso está no prazo? Sim, ainda está no prazo. Acho que a PM vai chamar os que ficarem reprovados da idade. Aí eu não sei. Se chamar, é uma boa, né? Mas eu não sei como é que vai ser. Binho Soares, por que antigamente o concurso público... Isso eu já respondi. Júlia Calazans, tenho 29 anos, faço 30 em fevereiro. Posso entrar para o quê? Sem ter que entrar na justiça? Que pergunta, hein? Eu não sei te responder essa pergunta porque eu não sei qual vai ser a idade. Eu presumo que a idade vai ser 30 para o próximo concurso. Eu presumo. Se essa lei não for derrubada por meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, ela vai valer com 35 anos. Aí, Júlia, você pode fazer de boa, sem problema nenhum. Só que a gente não sabe o que vai acontecer. Eu passei para vocês aqui um cenário de que pode acontecer, mas pode ser que não aconteça. Eu acho pouco provável. Eu acho que a lei vai ser derrubada e a idade vai permanecer 30 anos. Aí você tem que acompanhar. Só que o problema é que você tem que estudar, né? Então eu recomendo que você estude. Vá se preparando. Diego Soares de Paula, tenho 31 anos, posso ingressar um processo aqui em São Paulo? Sim, você pode entrar. Vai ter que procurar um advogado aí. Só que aí em São Paulo a regra é outra. Aí, se a tua pergunta for relacionada a São Paulo, eu vou ter que te passar essa informação depois. Existe uma lei lá, uma lei que foi sancionada em junho de 2016, lá em São Paulo, porque eu acompanho também concursos de outros estados, e essa lei fixou em 30 anos de idade para soldado. Tá? Então, em princípio, você vai ter problema. Só que existe uma outra regra, de repente você consegue derrubar. Pegar um bom advogado aí, você consegue derrubar isso. Tá? Valdo Silva, caso zere a matéria, mas acertei 50% da prova, tenho condição de entrar? Vou fazer o seguinte, Valdo. Eu fiz uma live hoje no Instagram respondendo essa pergunta. Mas, em princípio, se você zerar uma questão, você vai ser reprovado. Magno Ribeiro, cicatrizes pode ser reprovado? Sim, cicatriz reprova e é possível entrar com ação judicial, sim. Tem um vídeo aqui no YouTube explicando isso. Tá, Magno? Dá uma procurada aí. Mas vai ser reprovado, sim, com certeza. Existe uma probabilidade muito grande, está previsto no edital, a reprovação por cicatriz. Pessoal, eu vou fazer um aulão semana que vem. Provavelmente deve levar uns 3, 4 dias, todo dia. Uma aula igual essa aqui, para a gente bater cada ponto, tá? Vou pegar as perguntas de vocês também e vou usar nesse aulão lá, conteúdo pré-edital. Mauro Macena. Fala, Mauro.
Sei que a finalidade da live do tema é a idade. No entanto, poderia dar uma notícia sobre os processos? Não, Mauro, sobre os processos eu vou falar com vocês depois. Ingrid Sena, boa tarde, boa noite, doutor. O limite de idade o limite de idade, seja ela qual for, é baseado na data da inscrição ou no curso de formação? Eu acho que eu respondi essa pergunta durante a minha explanação. Mas olha só, o limite de idade previsto no edital é na data da inscrição. Tá? Só que a regra do Poder Judiciário é que que a limite de idade seja fixado na data da posse, ou seja, na data da matrícula. Esse é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O Supremo Tribunal Federal já entende que é na data da inscrição. Então não tem uma regra específica. Não tem uma regra. Esse é o problema. De qualquer forma, se você não se adequar à regra que for aplicado, você tem que procurar um profissional e fazer uma ação judicial. Magno Ribeiro, caso a cicatriz no corpo for... Tá. João Vitor, vai mudar o conteúdo de alguma matéria? Eu acho que deve mudar alguma coisa, João. Pouquíssimo, mas eu acho que deve dar uma regra. Eu acredito que deve incluir, deve continuar o que vem passando, né? História, geografia do Rio, sociologia, português, informática, legislação de trânsito, direitos humanos. Eu acho que deve acrescentar alguma coisa relacionada aos direitos militares. Eu acho, tá? Não tenho certeza não. Israel Gomes perguntou o seguinte: doutor, gostaria que o senhor nos explicasse o motivo que alguns candidatos do concurso da PM, em alguns estados, devido à demora do julgamento, eles são eliminados devido ao limite etário. Deixa eu entender melhor a pergunta. Gostaria que o senhor nos explicasse o motivo em que alguns candidatos em concurso da PM em outros estados, devido à demora, eles são eliminados devido a ele. Olha só. Se o candidato ele fez a inscrição dentro do limite de idade, ele não pode ser reprovado por limite de idade. Mas aí ele vai lá, em algum momento, ele é reprovado, por exemplo, em exame social e documental. Está dentro do limite de idade. Ele foi reprovado no exame social e documental porque ele tem um apontamento, ele respondeu ao processo judicial. Aí ele vai lá e entra com o processo judicial, e aquele processo judicial demora uns bons 3 anos, 4 anos aí. Aí ele já, aí ele ganha o processo judicial e manda voltar para a polícia. Quando ele volta para a polícia, ele já ultrapassou o limite de idade. Ele não pode ser reprovado por isso. Por quê? Porque a decisão que anulou a reprovação, ela tem efeitos, chamado efeitos, foi o que eu falei lá, efeitos ex tunc. Ex tunc. Então, ele retroage e não interfere na idade. Então, eu nunca vi. Por exemplo, nós temos candidatos, nós temos processos judiciais que demoram 3, 4 anos e a polícia não reprova. Tem candidato entrando aí com 36, 37 anos, mas na data da inscrição ele tinha a idade. Eu nunca vi esse caso não, tá? Magno Fernandes, doutor, já nos casos de mandado de injunção. O que é o mandado de injunção? A gente fez algumas ações judiciais para quem já é cliente, mas como o assunto é bem profundo, Magno, isso aí eu explico depois pontualmente lá, tá? Não vou expor isso aqui agora não, é muita coisa. Ursus Arena, boa noite. Vários candidatos, inclusive eu, fizemos requerimento baseado nessa nova lei. Qual a previsão de resposta e possível convocação? Olha só, o chefe do CRSP, por padrão, ele dá um prazo de até 10 dias úteis para responder. Raramente ele responde. Tá? Eu já vi casos, eu atuo com o concurso da Polícia Militar há pelo menos 10 anos. Eu já vi casos chegar a 6 meses de resposta. Mas atualmente o atual chefe do CRSP ele tem respondido com até 30 dias. Então eu acredito que se vocês derem entrada agora, no final do ano, lá para o dia 20, você deve estar recebendo essa resposta. Se ele atender o seu requerimento, ele vai deferir e vai te convocar, cara. Show de bola, parabéns. É o que eu desejo para todo mundo. Eu estou torcendo que isso aconteça. Agora, se não acontecer, você vai ter que continuar com a atuação judicial. Fala, Otávio Fernandes. Doutor, se o concurso de 2014 está no prazo de validade, esta lei que foi aprovada pode nos beneficiar quando diz que se serve para concurso de andamento? Então,
em algum momento da live, eu parei e toquei sobre esse assunto. A lei entrou em vigor com o concurso em andamento. A regra da idade, ela já foi ultrapassada lá atrás. Então, na minha visão, na minha interpretação, não quer dizer que estou certo, nem quer dizer que eu estou errado. Na minha interpretação, essa lei não vale para vocês. Não vale. Ela vale de agora em diante. Apesar de estar escrito lá no texto dela, que é do concurso em andamento, na minha opinião, ela vale a partir de agora. O que não impede vocês de fazer os requerimentos lá, tá? É uma questão de interpretação. O chefe do CRSP pode interpretar de uma outra forma. Eu interpreto dessa forma. Mas aí não depende de mim. Eu não sei. A gente já conversou sobre isso, inclusive, lá no grupo. Jefim Rocha. Qual é a banca? Boa noite, doutor. Vamos lá. A banca do último concurso foi a Exatos, né? Houve um problema muito sério. Não tem como definir qual é a banca, porque é licitação. O que é a licitação? É um procedimento público onde a forma de que o governo, a administração pública faz para contratar prestadores de serviço. Como é que é feita a licitação? Divulgado em diário oficial, as bancas elas se propõem, elas vão atender os requisitos, e quem ganhar a licitação vai ser a banca. Eu acredito que pode ser que seja a IBAD. A IBAD me parece ser uma excelente banca e ela tem feito o concurso de oficiais. Os últimos dois concursos foi a IBAD que ganhou a licitação e que fez o concurso para oficial aí. Então eu acredito que pode ser, mas não tem como definir não, porque é licitação. Diego Soares de Paula. Doutor, será que aqui em São Paulo essa lei rola? Estou pensando em ir para prestar. Será que aqui em São Paulo essa lei rola? Cara, essa lei ela é de âmbito do estado do Rio de Janeiro. Ela não interfere no estado de São Paulo. Estou pensando em ir para aí prestar o concurso. Tá, tudo bem, você pode vir prestar o concurso aqui no Rio de Janeiro, sem problema nenhum. Tá, mas essa lei não se aplica à regra da Polícia Militar de São Paulo nem de outro estado, só se aplica ao Rio de Janeiro. Alex Bernardo. Boa noite, fiz o último concurso, acertei 19 questões, sendo que 2 foram anuladas. Eu estou rindo porque essa é uma questão muito antiga. Sendo que 2 foram anuladas, o meu total de acerto foi 21. Será que ainda dá tempo? Sim, depois você me chama lá que eu te explico. Isso é um assunto bem complexo. Eu devo estar divulgando um vídeo hoje sobre esse assunto. Tipo um remake, tipo um review, uma retrospectiva sobre esse assunto lá que eu vou botar no meu blog. Aí me chama lá depois que eu te explico isso. Magno Fernandes. Beleza, mestre? Tamo junto. Valdo. Desculpa repetir a mesma pergunta. Zerei a matéria, mas fui bem na prova. Posso entrar com ação judicial? Ah, tá. Agora eu entendi. Depende. Tem que avaliar, o Valdo. Manda depois para mim um WhatsApp que eu analiso a tua situação e a gente conversa. Eu tenho que avaliar. Tem que saber qual foi. Em princípio, existe a possibilidade de anular 3 questões. Já passou do prazo de validade, mas tem toda uma situação que pode ser que possa atender você. Mas tem que me chamar no Zap lá. Meu Zap está aqui na descrição do vídeo. Depois me chama lá que eu explico. João Vitor Santos. Boa noite, doutor. Todos os cursos estão falando em 35 anos. Aí chega o Marcelo e fala que é 30, né? Como se a idade não fosse voltar para 30. Eu li que a lei teria que ser a partir do chefe executivo, pois a partir da LERJ seria inconstitucional. Isso aí. Se você pegou o vídeo no meio do caminho, dá uma olhada no vídeo de novo. É sobre isso que eu falo. Todo mundo está falando que é 35, é óbvio que vai falar. Eu acho que vai ser 30 anos. Eu acho. Tá? Se a lei não cair, né? Quer dizer, se a lei cair. Se a lei não cair, vai continuar 35. João Gabriel. Doutor, tenho formação em educação física. Entrando na PM como soldado, a possibilidade de fazer prova ou curso para atuar como professor do Cefed? Rapaz, é fechada, viu? É fechada. Você vai ter que fazer uma habilitação lá dentro, mas pode sim, cara. É uma boa.
Vou dar uma dica, hein? Dica. Você vai procurar o Centro de Especialização de Educação Física do Exército, lá na Praia da Urca, e tenta fazer um curso lá. Tenta fazer um curso lá. E depois, quando você entrar para a polícia, dica de ouro, hein? Quando você entrar para a polícia, você se habilita com esse curso que você fez no Exército. Não é fácil fazer o curso no Exército, mas existe a possibilidade. Tá? Então, você da área de saúde, na área de educação física, talvez você consiga sim. Cadê? Matheus Medeiros. Doutor, tem uma tatuagem na mão, uma rosa. Vou ser reprovado? Matheus, eu divulguei ontem. Aqui no canal tem um vídeo, no Instagram tem um vídeo e no YouTube, no Facebook também tem um vídeo falando sobre esse assunto. É um assunto bem denso, tem lá uns 15 minutos de vídeo, mas eu vou explicar. Isso depende da polícia. Tem dois posicionamentos. Um posicionamento da polícia que reprova o candidato que tem qualquer tipo de tatuagem que seja exposta. Só que o Poder Judiciário entende que a tatuagem exposta não pode reprovar o candidato. Eu não sei como é que vai ser o próximo concurso, se eles vão atender as regras do Poder Judiciário ou se eles vão manter essa regra aí de reprovar o candidato. Então, eu não sei. O que eu recomendo que você faça? Se você no próximo concurso abrir inscrição e essa regra estiver dizendo que reprova o candidato, você tem duas opções. Ou você retira a tatuagem, ou então você banca a tatuagem e aí vai ser reprovado. Se for reprovado, você entra com ação judicial. O problema é ter que bancar um processo judicial. É muito estressante. Mas se você prefere bancar um processo judicial, gastar dinheiro com advogado, perder tempo, talvez seja melhor retirar a tatuagem, entendeu? É uma avaliação que você tem que fazer. Espera o edital sair. Depois que o edital sair, você define isso. Beleza, Matheus? Rodrigo Cunha. Doutor, tem prazo no regulamento para que a PGE entre com pedido de constitucionalidade? Não. Em regra geral, as ações ela tem um prazo de 5 anos. Tá? Prescreve por 5 anos. No caso aqui, não tem prazo. A PGE atual pode não entrar, no ano que vem outra PGE pode entrar, que mudam, né? Eles se aposentam, entra outro. Não tem uma regra, não. Tem não. Simeon, sou de Minas Gerais. Muito bom, parabéns, Simeon. Uso óculos e lente. Com eles, minha visão fica ótima no exame médico. Eles vão considerar a visão natural ou com óculos? Simeon, vão considerar as duas. Eu fiz uma live hoje no Instagram respondendo essa pergunta, exatamente essa pergunta. Depois entra lá no meu Instagram, na descrição do vídeo tem isso, dá uma olhada lá. É um stories, tá? Então é amanhã, por volta de 1 hora, esse stories vai ser apagado automaticamente. Mas olha só, a avaliação é feita com óculos e sem óculos. Tá? Então, se você não enxerga bem com óculos, sem óculos, quer dizer, provável que você seja reprovado aí. Mas tem um limite. Charles Martinho, doutor, para quem já é PM e tem mais de 35 anos, deseja fazer o CFO da PEMERG. Olha só, eu entendi a tua pergunta boa. Não existe uma regra para o concurso de CFO para quem já é policial militar. Não existe. A regra é igual para todo mundo. Por exemplo, eu não sei atualmente, mas na minha época, quando eu entrei na ESA em 1996, os candidatos que eram militares do Exército tinham um atendimento, uma situação diferenciada. Eles concorriam entre eles. Então, se o cara tirasse a nota baixa, em 5, por exemplo, ele entraria, porque é entre eles. Ele não concorreria com o civil. Essa regra não vale também para a Polícia Militar, não, tá? Pelo menos no momento não existe essa regra. Pode ser que nos próximos anos isso mude. Atualmente, não. Paulo Ney. Eu estou com 32 anos, estou na expectativa de aumentar a idade de 30 para 35. Estou expressor. Dessa vez eu passo. Show de bola. Show de bola. Márcio, doutor cheio de besouro. Valeu, Márcio. João Vitor. Doutor, nesse caso, melhor se preparar para a SEAP ou civil?
por não sabendo se a situação da idade será 35. Eu tenho 33 já. Cara, olha só. Deixa eu tomar uma água. Eu não sei, cara. O que eu recomendo é o seguinte: se o cara quer muito entrar para a Polícia Militar, ele vai ter que bancar. E se for reprovado, faz ação judicial. Não tem como definir isso. Agora, se não é um desejo dele, deixa isso e parte para outro. Pô. Vai fazer outro concurso, vai fazer Polícia Civil. Se abre. Tem Polícia Militar em outro estado, com outra idade, entendeu? Mas se é a vontade, tem gente que quer entrar. A gente tem cliente aqui, cara, o cara é de outro estado, o cara veio de outro estado e quer entrar na polícia. O cara não quer entrar na polícia de outro estado, ele quer entrar nessa. Então é um desejo, é um sonho, entendeu? Então, se for o teu caso, aí você tem que ver se vale a pena. Haroldo, doutor, a PM pode lançar um novo concurso ano que vem, com limite de idade de 30 anos, sendo que existe... Eu expliquei sobre isso, Haroldo. Eu acho até que vai acontecer isso. Eu presumo que vai, né? Não posso afirmar. Diante do que eu falei, porque pode ser que a lei atual, que tenha 35 anos, que limite em 35 anos, essa lei, ela existe um problema nela, que quem iniciou ela foi a LERJ e não foi o governador. Então, em princípio, ela é inconstitucional, mas ela só vai ser inconstitucional se o Poder Judiciário declarar ela inconstitucional. Então, hoje, ela está valendo. Então, qual a idade hoje para entrar na polícia? 35. Indiscutivelmente, é 35 anos. Tá bom? Mas pode ser que seja derrubado? Pode, a gente não sabe. Pode ser que seja derrubado e pode ser que no edital venha 35 anos. A gente não sabe. Entendeu? Pode não saber nem se a lei vai ser derrubada. Eu só quis mostrar para vocês como é que é a situação. Eu acho que eu respondi todas as perguntas. Então é isso, galera. Acho que eu respondi tudo. Caraca, 2 horas praticamente, 1h30 de live, hein? 1h40. Galera, brigadão por vocês estarem aqui. Quem tiver mais pergunta, pode fazer na descrição do vídeo. Tem meu Instagram, tem o meu Facebook, tem meu WhatsApp. É muita pergunta, eu demoro para responder, todo mundo sabe disso, tá? A gente criou também um canal no Telegram, onde a gente disponibiliza materiais de estudos, dicas, orientações, o pessoal mais aproximado. Então, quem quiser pode entrar lá no grupo também. Eu vou botar a descrição, aqui na descrição tem o link. Você tem que baixar o aplicativo do Telegram, tá? Por que eu uso o Telegram e não o WhatsApp? Porque no Telegram cabe milhões de pessoas e o material ele não ocupa espaço no celular, ele fica disponível lá, fica na nuvem. Então dá para o pessoal, por exemplo, quem entrar hoje vai pegar a primeira publicação. Num grupo no WhatsApp, o cara pega a publicação a partir daquele momento que ele entrou. No grupo de Telegram, ele pega a publicação que eu fiz há 5 meses atrás. Então tem aula de português, tem um monte de coisa lá. Tá bom? Sampaio fez mais uma pergunta aqui. Sampaio, no último concurso de oficiais da PM, já estava essa nova regra em questão da tatuagem? Banca de badge. Eu acho que sim. Eu não cheguei a entrar, eu tive lá uns 6, 7 clientes do concurso de oficiais, mas a gente não entrou nesse assunto não, por isso que eu nem avaliei, mas eu acredito que sim. A IBAD é uma excelente banca, tá? JB Batera, quer dizer que eu mesmo com 31 anos, em maio do ano que vem, posso fazer concurso normal? Depende, né? A gente não sabe como é que vai ser, mas em princípio sim. Se você tiver a fim de brigar na justiça, sim. A resposta é sim. Sampaio, não estava reprovando, doutor. Só tatuagem racista, discriminatória, etc. Beleza, isso aí. Simeão, parabéns, doutor, por responder a todos. Vou adicionar. Show de bola, tamo junto. Paulo Ney, por que o estado do Amazonas, a idade é 35? Atualmente estou em Goiás. Aqui, a Polícia Militar de Goiás está com votação para aumentar a idade de 30 para 35 anos. Mais foco no APM. Olha só, cada estado tem uma regra. Por exemplo, para entrar no Exército, 26 anos. Para entrar na SpaceX, salvo engano, 17 anos. Para entrar na AMAN, 22 anos. Para entrar na Escola Naval, 22 anos. Para entrar no Colégio Naval, 16 anos. Entendeu? Então, assim, depende. Cada instituição tem sua regra. Em São Paulo, é 35 anos. 30 anos para soldado. 35 anos para oficial.
Na Bahia, então assim, não tem, é uma regra específica de cada estado. Por exemplo, no sul, a altura é maior do que aqui no Rio. Já no Nordeste, a altura é menor do que aqui no Rio. Cada estado, dependendo da situação, são as características do cidadão daquela área, entendeu? Patriota da liberdade. Doutor, nunca fui militar. A questão de ter aquela parada para ex-militar pode me prejudicar? Rapaz, eu não estou lembrado de ter aquela parada para ex-militar. Eu não lembro qual a situação. Sei que a gente conversa, mas não estou lembrado não, cara. Não estou lembrado não. João, depois me faz a pergunta lá no WhatsApp que eu te respondo. Doutor, tendo a lei de 35 anos, saio de tal com 30. É certo ganhar na justiça entrado na PM? Gente, entenda o seguinte, nada na justiça é certo, nada. Se vocês puderem evitar processo judicial, evitem. Processo judicial é perda. Olha só, não tem cabelo nenhum, olha aqui. É dor de cabeça pura, demora, é estressante, tem juiz que dá. Aí você entra com ação, é um juiz, aí ele dá liminar. Aí daqui a pouco, 6 meses depois, é outro juiz, ele caça liminar. Aí vai para a segunda instância. Cara, evita processo judicial. Se não tiver jeito, aí você entra. Entendeu? Então, assim, nada na polícia militar, nada na justiça é certo. Nada. Por quê? Porque são pessoas que decidem. Então, cada um entende de um jeito, entendeu? Modesto 021. Boa noite, doutor. Focar em português e redação para ser aprovado. Show. Português e redação. Cara, português e redação são 10 questões. Se você não acertar o mínimo em redação, 50%, né, fizer 5 pontos, você vai ser reprovado. Você tem que estudar todas as questões. Mas por que mais português? Porque são mais questões. Não. Está certo. Daiana Costa, doutor, caso não tenha mais a idade prevista no próximo curso, qual a chance de perder o processo? Eu mostrei para vocês aqui um processo onde a gente ganhou. Então, existe a possibilidade, né? O problema desses processos é que é bem cansativo. O processo de idade é bem cansativo. Por exemplo, qual é o processo mais difícil, mas é mais rápido? Quem é reprovado no exame social. Por exemplo, agora, só hoje foram 6 matrículas de clientes nossos que foram reprovados na pesquisa social. Eles foram hoje, ganhamos as liminares na sexta-feira, na quinta-feira passada, dia 19, eles foram convocados hoje. Todos eles fizeram a matrícula hoje. Inclusive, tem um outro que acabou de fazer contato comigo que não conseguiu fazer. Então, só hoje foram 6 candidatos que estão sendo matriculados para o próximo curso. Então, é rápido. Agora, a idade demora muito. Quem é reprovado em idade, demora. Então, assim, só recomendo se for realmente o sonho da pessoa. Se não for, parte para outra, porque é dor de cabeça pura, mas a probabilidade de êxito é boa. Tá boa. Haroldo Júnior, muito bom, doutor. Anima o pessoal que ações judiciais sobre questão de história está demorando. O pessoal anda bastante desanimado. Cara, vocês vão ter boas notícias aí. Calma, tudo no seu tempo. O pessoal aí das questões de exame, que tiveram as questões anuladas aí, agora, início do ano, vão ter boas notícias. O Patriota da Liberdade, aquela pontuação para quem foi militar. Ah, cara, não estou lembrado. É muita informação, não estou lembrado não. Depois me chama no Zap que eu te explico. Paulo Ney, quer dizer, quais matérias que vai cair no próximo concurso? Não sabemos. Então, você tem que estudar com base no último concurso, tá? Processo de exame médico. Valdo Silva. Eu vou fazer uma live falando sobre isso também, tá? Então é isso aí, galera. Temos aí 1h50 de live. Muito bom. Brigadão pela participação de todo mundo. Se vocês gostaram aí da live, quiserem mais lives, aqui nos comentários, botem aí os assuntos que vocês acham interessante. Porque aí nas próximas lives a gente pega aqueles assuntos e vem aqui com vocês trocar ideia. Queria que vocês me dissessem também se vocês gostaram, o que foi da expectativa, se eu consegui passar a mensagem, se teve problemas aqui na comunicação e tal. É bom eu saber o feedback de vocês para saber se a gente está indo bem ou não. Tá? Então é isso. Aqui na descrição do vídeo tem lá o blog,
Facebook, Instagram, Telegram, tá? Meu WhatsApp também. Então é isso, galera. Desejo para vocês aí bons estudos para quem vai fazer o próximo concurso. Amanhã, provavelmente, eu vou fazer uma live no Instagram. Então, quem quiser tirar dúvidas, vamos estar lá no Instagram amanhã. Desejo a vocês todos aí excelente passagem de ano novo. 100% desejo aí 2020 aí, que vocês consigam realizar aí os sonhos de vocês, que vocês passem no concurso. Tá? Eu estou vindo aí com uma parada boa para vocês aí, para ajudar vocês nesse concurso aí de 2020. Tá bom, galera? Fala, Alício! Chegou por último, Alício? Edson Lage, 30 ou 35, há alguma certeza? Não há certeza, não há certeza. Valeu, galera! Vou finalizar aqui. Abração 100% aí, brigadão pela participação de vocês, por me acompanhar aqui durante essas 2 horas aí de live. Vou fechar aqui, tá? Grande abraço, galera! Fui!